Vamos falar de Vasco. Um dia depois do empate 0-0 com o Sampaio Corrêa, tem sobre GB passando vergonha na Turquia com a companhia de Marcelo Santana e é reprovado nos testes físicos, não será contratado pela equipe turca, ou seja, o Vasco não vai faturar dinheiro. Vamos falar também sobre o jogo contra o União do Mato Grosso, que foi vendido para Casiaca, no Espírito Santo. Será lá no Kleber Andrade, o jogo pela Copa do Brasil. Também sobre, está fervendo aí a briga entre o Vasco e a 77, a ponto da empresa norte-americana dizer que o Vasco quer se enriquecer ilicitamente. A coisa está brava. E 70 conselheiros protocolaram na secretaria do clube, dizendo que, tentando uma explicação do presidente da Assembleia Geral, Alain Berciano, do fato dele ser advogado do Vasco e advogado dos credores. Tudo isso após a Salve galera do Vaticão! Boa noite para todo mundo. E sábado às 9h45 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar no Maracanã, Flamengo e Vasco? O mando de campo do Rubro Negro da Gávea. A 10ª rodada do Campeonato Carioca. Com o empate de ontem 0-0 com o Sampaio Corrêa. O Vasco não deu praticamente um chute a gol. O único chute a gol foi do Jandir, ele mesmo, que até o goleiro Zé Carlos fez uma defesa espetacular. E o Vasco foi a 14 pontos, o mesmo número de pontos que o vice-líder Flamengo, e 2 a menos que o líder Volta Redonda, mas o Vasco tem 2 vitórias a menos que o Rubro Negro da Gávea, e com isso está na 3ª colocação. Bom, seria fundamental vencer, além da alta rivalidade com o Rubro Negro da Gávea, deixaria o Vasco precisando apenas um empate no jogo do outro final de semana contra o Botafogo. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, que tem 2. Agora serão 2 clássicos pela frente. E no meio desses clássicos, na próxima quarta-feira, terá o jogo da primeira fase da Copa do Brasil contra a União Rondonópolis, de lá de Mato Grosso. E os matogrossenses venderam um mando de campo para o estádio Kleber Andrade, em Casiaca, no Espírito Santo. Venderam por R$700 mil. O clube matogrossense alegou que está precisando de dinheiro e para capitalizar um estádio maior, que a torcida do Vasco enche muito a qualquer lugar que vai. Eles venderam para o Espírito Santo. Então será lá na quarta-feira o jogo contra o União do Mato Grosso. Vale lembrar que nesse ano a modificação da CBF, o time melhor ranqueado, que no caso seria o Vasco, não terá mais a vantagem no empate. Quem vencer avança para a segunda fase, e se houver empate nos 90 minutos terá decisão por pênaltis. Seria uma vergonha ser eliminado pelo União, E ainda mais uma grana que o Vasco perderia caso seja eliminado logo na primeira fase. O Vasco no ano passado chegou até as semifinais, foi eliminado pelo Atlético Mineiro.
E lembrando que até que na segunda e terceira fase e nas quartas de final, o Vasco só superou os seus adversários nos pênaltis. Vamos aguardar que será um jogo realmente muito tenso lá em Casiaca. E vale uma premiação, se a equipe chegar até a final, vai faturar um pouco mais de 90 milhões da CBF. Cada fase é uma premiação, então é fundamental passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Bom, ontem foi dado como certa a venda do atacante GB para o Wanderers da Turquia. Ele inclusive viajou para a Turquia na companhia do diretor Marcelo Santana. O Marcelo Santana não foi para Portugal tentar contratar o Puma, mas foi mostrar o GB para os turcos, e nos exames médicos feitos no clube turco, o GB foi reprovado, já que foi diagnosticado uma lesão no joelho direito do jogador, cujos ligamentos precisam de uma cirurgia, uma coisa que o departamento médico do Vasco não via a obrigatoriedade de cirurgia. E ele jogou inclusive os primeiros jogos do Vasco no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, quase fez um golaço de bicicleta. E com isso o clube turco não vai comprar o jogador, já que para o Belenenses o GB precisa de uma cirurgia e ficaria meses e meses no departamento médico. Ou seja, o Marcelo Santana viajou para a Turquia, tentou enrolar os turcos e vai voltar com o GB e sem grana, já que o jogador seria vendido por 3 milhões de dólares. Santa incompetência da diretoria, santa incompetência do departamento médico, liderado pelo Gustavo Caldeira, que acho que tem que vir a público se explicar nesse caso do GB. E a pancadaria nos bastidores ferve no Vasco. 70 conselheiros protocolaram na secretaria do clube, mais uma vez, pedindo explicações do presidente da Assembleia Geral, Alain Bessiano, do fato dele ser, vamos dizer assim, agente do clube. Ele é advogado do Vasco e advogado de muitos credores do clube. E na primeira vez que os conselheiros protocolaram, o Alain Bessiano não se explicou, ignorou o pedido. Vamos ver se agora vai atender, tentar pelo menos dar a sua versão sobre esse fato dele ser advogado dos credores e advogado do Vasco. Inclusive, é meio estranho desses acordos que tem feito com credores sem desse paz, sem desconto nenhum. Diferente que o mercado hoje tem feito essa recuperação judicial também, que aliás está sendo questionada pela 77, que notificou o clube, inclusive tem acusado o clube aí tentando enriquecer ilicitamente, já que a empresa norte-americana está afastada, mas não deixou de ser acionista do clube. Ou seja, a associação não tomou para si as ações das 77, continuam com a empresa norte-americana, que a associação não pode vender.
Mas me juram os soldados do atual presidente que ele fez uma ação correta, que ele salvou o Vasco, se sabe lá de quê. E juridicamente, disseram que não havia insegurança jurídica, está aí, ó. O Rodrigo Capello foi o primeiro a dizer, depois eu disse, o Marco Giacome, no Detetivo Vascaíno, também. E a gente foi injustamente, né? Mas foi os soldados do Pedrinho dizendo que a gente não estava colocando o Vasco em primeiro lugar. Bom, se ele pagasse para ver se a empresa norte-americana faria os aportes em setembro, ele poderia depois, em dezembro, com R$1.000, ter os 100% das ações de volta e era só revender. Mas me juram que o Pedrinho é o que mais quer vender nessa briga jurídica aí. Difícil eu acreditar, né? Difícil acreditar quando você vê o Marcelo Teixeira correndo atrás de investidores e o Pedrinho achando que o investidor vai cair do céu. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa briga com a 77. Também sobre se o Alain Bessiano vai se explicar sobre esse conflito de interesses. E o Vasco, o Departamento Médico do Vasco, vai se explicar sobre o caso do GB. E faltam 2 semanas para o fechamento da janela, sem pontas, sem zagueiros, que aliás o último contratado até o momento, Maurício Lemos, tem sentido desconforto, nem estreou ainda, vai fazer uns testes para ver se ele está apto, está à disposição do técnico Fábio Carelli, sábado contra o Flamengo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que olha, foi uma segunda-feira de muita confusão nos bastidores dos gigantes da política. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o Desperta Vascaíno, o Papo Editorial, já que o Papo Editorial deu nessa terça-feira, como foi jogo segunda, foi o segundo tempo da entrevista coletiva do Fábio Carelli. Então a gente vai dar um papo na quarta-feira e o boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.